A palavra ao professor Gustavo Justino. Obrigado, Giuseppe. Eu cumprimento mais uma vez o ministro Tarcísio, colega de mesa agora, né? O doutor Alexandre também, magistrado. Eu sempre fico receoso quando encontro o Alexandre, porque ele sempre tem um convite para alguma obra coletiva, né? E eu nunca consigo dizer não. Então ele sempre me dá algum trabalho. Até agora eu só ganhei um livro, né? Não tive. Mas a gente está com uma obra coletiva agora, né? Também já em andamento, né? Então até semana que vem eu entrego o meu artigo, prometo. Bom, bom dia a todos. Eu vou ser bastante breve também, e no espírito de interseção entre Estado, mercado e sociedade, no sentido de buscarmos soluções para frearmos, prevenirmos, combatermos a corrupção de uma maneira concertada, né? E esse concerto, né? Essa concertação aqui é uma concertação que deve ser almejada pelo Estado brasileiro, quer dizer, esse ponto de inflexão seríssimo, é verdade que nós estamos passando, sobretudo em virtude das descobertas que foram feitas recentemente com operações como a Lava Jato, de que a corrupção não somente existia, acho que isso ninguém tinha dúvida, mas de que ela era sistêmica e de que ela estava corroendo o Estado brasileiro. Talvez isso a sociedade não soubesse. E agora isso está evidente. O combate à corrupção, a responsabilização dos agentes públicos e privados envolvidos, a prevenção à corrupção, sem dúvida alguma, na agenda pública, infelizmente, nós detectamos que isso não está presente com a mesma força na agenda política nacional, mas na agenda pública da sociedade brasileira, uma das maiores preocupações da sociedade brasileira é a corrupção. Então, encontros como esses, agora no espírito do think tank, né, é importante que nós que somos oriundos da academia, do mercado, da sociedade, do Estado, do judiciário, não é? Possamos então refletir em conjunto a respeito de algumas inovações que já estão ocorrendo, que não são características do sistema brasileiro, mas que delas estamos fazendo uso e temos de saber se esse uso de algumas técnicas, de algumas práticas que nós estamos importando serão ou não efetivas para fins de combate à corrupção. Eu quero falar de uma delas, porque nós temos pouco tempo, poderia falar de várias. Mas eu estive recentemente em Washington, numa semana que foi uma semana muito produtiva, a convite da Abrage e a convite do site J, acompanhando uma série de eventos. Na semana que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, esteve presente, no Wilson Center, no Atlantic Council, né, que é um think tank também norte-americano com sede em Washington, eu participei de alguns desses eventos e relatei esses eventos depois em textos, né? Sobretudo para o Jota. Mas o que eu gostaria de extrair? Em primeiro lugar, o sistema brasileiro de combate à corrupção, o sistema anticorrupção, é um sistema multiagências. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O que é um sistema multiagências? Nós temos inúmeros órgãos, né? Órgãos públicos, então Polícia Federal, nós temos CGU, agora Ministério da Transparência, não é? Nós temos a Receita Federal em algum sentido, nós temos o Poder Judiciário, temos o Ministério Público, temos órgãos da sociedade civil que atuam, né, de maneira muitas vezes isolada, mas o modelo força-tarefa que foi não implantado na Lava Jato, mas foi muito aprofundado na Lava Jato, deixou muito clara a necessidade de cooperação entre esses órgãos que integram um sistema que é multiagência, que é plural. Então, assim, o lado positivo é que nós temos muitos órgãos que têm por incumbência legal zelar pelo cumprimento das leis, sobretudo na proteção do patrimônio público. Temos muitos órgãos também que vão atuar para fins de responsabilização dos agentes públicos e agora privados também,
diante da lei anticorrupção, para fins de responsabilização desses agentes. E esses agentes, então, com competências, podem trabalhar em conjunto, de maneira cooperada. A dificuldade que se tem é que, muitas vezes, há omissões. Então, essa cooperação, às vezes, não é efetiva, e quando se tem determinados órgãos, por exemplo, com competências um pouco mais acentuadas, eles não operam, eles se omitem. Ou, muitas vezes, não são efetivos, ou as suas ações não são eficazes, ou lhes falta o enforcement. O lado positivo é de que, quando nós temos muitos órgãos, a ideia é essa também. Na falha de um deles ou de alguns deles, outros atuariam. Então, esse sistema multiagências tem efeitos positivos, digamos assim, e tem alguns outros efeitos também que revelam algumas falhas do sistema. Outros países não têm um sistema multiagência de combate à corrupção, o sistema de agência única, de agência autônoma independente anticorrupção. Essas agências são, geralmente, entes autônomos do Estado, como se fosse uma agência reguladora, com uma competência especial de prevenção, combate e responsabilização junto com outros órgãos, mas, sobretudo, uma competência especialíssima, como é o caso de Singapura, por exemplo, que tem uma agência anticorrupção. Então, a atuação é especializada, independente de quem? Do Poder Executivo, por exemplo. Aí a gente pode se perguntar, a CGU era uma agência autônoma independente de combate à corrupção? Quase. Quase. Lhe faltavam algumas credenciais. E acredito que ela estava nesse processo evolutivo, até ser extinta, né? Ou convertida em ministério. E aí você não tem independência em relação ao Executivo. E o enforcement, que estava presente na CGU, mas que também acabou sendo enfraquecido. Então, o sistema brasileiro hoje, ele é um sistema multiagências, ele vem funcionando. Escutei dos integrantes do DOJ norte-americano, Department of Justice, que é o órgão público de maior relevância no combate e responsabilização de práticas de corrupção nos Estados Unidos, que não há na história recente país que mais rápido promoveu ajustes e mais resultados conseguiu no combate à corrupção em tão pouco tempo do que o Brasil. Para a gente que vive aqui, parece pouco o que a gente está vivendo, mas é muito comparado à velocidade com que tudo aconteceu. E aqui um ponto importante. Nesse sistema multiagências, por essas características de especialidade, independência, autonomia e enforcement, o que aconteceu? Emergiu, com características próprias de agência autônoma anticorrupção, o Ministério Público Federal, o MPF, que tem uma competência não exclusivamente criminal, mas também tem uma competência criminal, mas também de proteção do patrimônio público, de assento constitucional. Então, ainda que se diga, por exemplo, não é, Giuseppe? Você vai falar depois da leniência, que o acordo de leniência haveria de ser firmado pela CGU, porque a lei anticorrupção diz isso, a competência é da CGU, de lege ferenda, é o MPF que vem firmando acordos de leniência. E buscando, também de lege ferenda, junto ao Poder Judiciário, a homologação desses acordos, para que eles tenham um enforcement total. Então, o que eu quero dizer? A prática brasileira anticorrupção, ela tem, no centro desse sistema multiagências, hoje, isso pode mudar, mas hoje, uma atuação preponderante do Ministério Público Federal, como agência autônoma independente de combate à corrupção. E que promove a responsabilização de agentes públicos e privados. E vem firmando acordos de leniência.
com as empresas envolvidas nos diversos escândalos que todos nós estamos acompanhando. E eu quero falar de um ponto, poderia falar de vários, mas eu gostaria de falar de um ponto, que é o ponto de acompanhamento dos acordos de leniência. Então eu quero centralizar a fala muito rapidamente no pós-acordo de leniência. Depois que o acordo é firmado, o que acontece? O que se espera do acordo? Que ele seja cumprido? Então, há uma cooperação Brasil-Estados Unidos muito forte que não é de hoje nessa matéria, né? Como o Rodrigo mencionou no início do nosso evento, o FCPA já completou 40 anos e a prática anticorrupção norte-americana, sem dúvida alguma, criou estándares. O DOJ tem uma atuação, e o SEC também, né, que seria a CVM norte-americana, mas sobretudo o DOJ, ele tem uma atuação baseada na lei, mas sobretudo uma atuação baseada em estándares, que são produzidos a partir da prática. Guidelines, que são emitidas por memorandos, ofícios das autoridades máximas do DOJ. E vão sendo fixadas nesta prática que é constante, que é experimental no sentido positivo, e que, aos poucos, né, vai se desenvolvendo. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Está havendo uma espécie de uma transferência de tecnologia anticorrupção dos Estados Unidos para o Brasil, sobretudo via MPF, também Ministério da Justiça, sem dúvida, mas porque tem competências diferentes. Mas o MPF e a Polícia Federal foram capacitados nos últimos 5 anos, pelo menos, treinados por agentes vinculados ao Department of Justice, FBI e outros tantos órgãos norte-americanos, que detêm essa expertise anticorrupção. O que eu quero dizer? O que nós estamos começando a viver, sobretudo nos acordos de leniência firmados pelo Ministério Público Federal, vão muito além dos ditames da lei anticorrupção. Muito que consta nos acordos de leniência não são de lege lata, são de lege ferenda. São criações do acordo, em virtude dessa transferência de tecnologia e expertise que estamos experimentando nos últimos anos, sobretudo tendo no foco o Ministério Público Federal, que acaba tendo esta relevância importante num sistema multiagência de combate à corrupção que é o brasileiro. Então, o que o Tarcísio mencionou, a força dos acordos, não é? Na crise da lei, desse legalismo, né, que acaba sendo um fetiche muitas vezes no Brasil, os acordos de leniência, eles vêm produzindo obrigações que decorrem do acordo e não da lei. O que pode, efetivamente, criar uma cultura própria e uma prática, né, de combate à corrupção, melhorando a nossa legislação, melhorando a competência dos nossos órgãos. Mas, sem dúvida, é o MPF que vem liderando essa cruzada. E um ponto que eu gostaria de destacar aqui para debate envolve o acordo de leniência da Odebrecht, do Grupo Odebrecht, da holding do Grupo Odebrecht, que foi firmado em maio e foi homologado pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, no dia 22 de maio de 2017. Da leitura deste acordo de leniência, e essa leniência foi firmada com o Brasil e também foi firmada com os Estados Unidos. Os termos dos acordos, embora as legislações sejam diferentes, são muito mais próximos da legislação norte-americana do que da legislação brasileira. Então, um exemplo. Tem uma previsão como obrigação nesse acordo de leniência homologado da Odebrecht, que é a obrigação, diz o seguinte: a partir da homologação do presente acordo, a Odebrecht vai se sujeitar, né, deve se sujeitar a monitoramento independente, nos termos e condições descritos no apêndice 4 ao presente acordo,
Então, monitoramento independente. Esse apêndice 4, ele é sigiloso, né? Porque o acordo foi liberado, né, na homologação, algumas partes do acordo, alguns apêndices, alguns anexos, não, na sua totalidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção para esse monitoramento independente. Por quê? Esta é uma prática norte-americana. Nós não temos a previsão do monitoramento independente na legislação brasileira, e ele vem sendo adotado em praticamente todos os acordos de leniência firmados pelo MPF. Da Odebrecht, da Braskem, já acredito, de conhecimento também, do maior acordo de leniência do mundo, firmado com a JBS, de quase 11 bilhões de reais. 10 bilhões e 300 milhões. E a Latam também? E a Embraer também. No caso da Embraer, a leniência foi firmada com os Estados Unidos, e lá já é uma prática, né? Mas estou dizendo dos acordos firmados, né, com base... firmados no Brasil. Então, nós temos esse monitoramento independente. Por que ele é interessante? Né? Porque assim, o que acontece depois que o acordo é firmado? É claro que é interesse do colaborador, da empresa que assinou o acordo, cumprir com suas obrigações. Né? Mas, o que faz o órgão que firma o acordo? Ele conta com o apoio da sociedade. O monitor independente, ele não é Ministério Público. Ele não é uma empresa ou um advogado funcionário da empresa colaboradora que firmou o acordo. É um advogado ou é um profissional, né, que muitas vezes é indicado pelo colaborador que firma o acordo e deve ser aceito. Seu nome, portanto, né, deve ser aceito pelo Ministério Público Federal, vamos falar no caso brasileiro, e a atuação do monitor independente, que, em verdade, é independente, tem que ter reputação ilibada, né? Tem que ser imparcial. Quem é que vai pagar o monitor? A empresa. Mas é muito claro nas guidelines dos memorandos do DOJ que, embora a empresa pague, né, o monitor não é funcionário da empresa. E ele vai atuar justamente no meio, entre a empresa colaboradora, que firmou o acordo, e o Ministério Público. Para o Ministério Público brasileiro, o MPF, conversei com alguns colegas procuradores, o monitor independente é como se fosse uma longa manos do Ministério Público Federal. E é os olhos da sociedade também, voltados à execução daquele acordo. E dois objetivos principais tem o monitor. O primeiro objetivo é fazer com que o acordo seja cumprido. Então, é inserir efetivamente a empresa no que os norte-americanos denominam Corporate Get Well Program. Ou seja, se o acordo de leniência tem por fim, de alguma maneira, dar início, né? Início e fim ao processo de cleaning da empresa, ou seja, que ela se limpe durante o processo, né, durante o acordo de leniência, no prazo do acordo de leniência, então é um foco de atuação princípio do monitor independente que ela tenha sucesso nessa empreitada. Então, ao mesmo tempo, o monitor, ele é o que os norte-americanos denominam referee e coach. Referee no sentido de que ele é um árbitro. Ele é alguém a quem, um expert, a quem a empresa recorre durante a execução daquele acordo. Né? E ao mesmo para saber se tudo está sendo cumprido nos termos que foram fixados. Mas ele é coach também, porque ele tem uma atuação proativa. Porque a finalidade dele é fazer com que a empresa saia daquele processo, obviamente, melhor do que entrou. E o segundo objetivo do monitor independente, né, do supervisor, a gente pode traduzir como supervisor independente, é fazer com que a empresa não caia em desgraça novamente. É fazer com que ela não seja reincidente durante a execução daquele acordo. Então, de alguma maneira, é fazer com que a empresa se recupere, mas, ao mesmo tempo,
é fazer com que ela não reincida nas práticas que levaram, inclusive, né, à celebração daquele acordo. Há muito mais a dizer sobre essa figura do Independent Monitor, mas eu achei interessante trazer esta realidade, porque nós começamos a criar esta prática da monitoria independente na prática. Não temos previsão, não temos guidelines, e são os acordos que estão sendo firmados que criam algumas diretrizes por meio de apêndices, não é? Por meio de anexos, e que vão dar o tom da atuação do monitor. Mas a atuação do monitor é a sociedade atuando. É isso que eu gostaria de deixar claro. Para que a gente também, é uma perspectiva muito brasileira, né? A gente sempre tenta buscar soluções para os nossos problemas no Estado, no governo, nas instituições oficiais, sobretudo as estatais. E corrupção é um tema, como eu já disse, o nosso sistema é multiagências, não só de órgãos oficiais, mas também de entidades da sociedade. As soluções, acredito eu, e digo isso em sala, com pesquisas e estudos, elas estão muito mais na sociedade do que no Estado. Nenhuma política nacional anticorrupção nós temos, ainda, depois de tudo que já passamos. Temos aqui, e eu trouxe só para conhecimento, algo que parece ser, né, estar no andamento de uma política nacional, que é um projeto de lei do Senado, aprovado recentemente no Senado, que é o 765 de 2015, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou agora no dia 20 de junho de 2017, uma alteração na lei anticorrupção, isso tem que ir para a Câmara ainda, não foi, mas criando o Fundo Nacional de Combate à Corrupção, FNCC, de natureza contábil e financeira, vinculado à CGU, com a finalidade de constituir fonte de recursos para financiar as ações, pela primeira vez, da Política Nacional de Combate à Corrupção. A primeira vez que eu encontro isso, agora é direito projetado, não é direito posto ainda, não é? Mas pelo menos há uma sinalização de que há uma intenção de fazer com que essas ações, a ENCLA, por exemplo, também, que já existe há muito tempo, mas todas essas ações já existentes e outras sejam concatenadas no âmbito do Estado. Porque assim, o que nós temos hoje? Nós temos o Estado demandando das empresas que tenham programas de integridade e compliance, das empresas privadas. No máximo, nós temos na nova lei das estatais os programas de integridade e compliance das estatais, mas nós não temos a pulverização de programas de compliance dos órgãos públicos, de integridade dos órgãos públicos. Essa leitura tem que ser feita, essa lição de casa tem que ser feita também pelos órgãos do poder público, judiciário e legislativo, inclusive. Exigir da sociedade ou exigir do mercado que se comporte eticamente e não exigir de si mesmo? Um rapidíssimo ponto agora do acordo de leniência da JBS, que é uma inovação também. Ela também prevê o monitoramento independente, só que na figura de um comitê, e não na figura de uma pessoa, né, de um indivíduo. Então ali é um comitê integrado, acredito, por 3 pessoas. Essas são notícias que nós temos, né? Esse acordo ainda não foi homologado pelo Ministério Público Federal, está em vias de, né? Mas uma inovação do acordo de leniência da JBS, que na verdade foi firmada com a com a holding, né? É o seguinte: desses 10 bilhões e 300 milhões, 2 bilhões e 300 milhões foram separados para financiamento de projetos sociais, indicados pelo MPF, em uma lista extensa de áreas. Então, é a ideia de que, se esses recursos decorrentes da corrupção, do pagamento de propina, foram
causaram danos ao poder público, ao patrimônio, foram desviados para fins que não públicos, a ideia é retorno obrigatório de parte, ao menos, desses recursos para projetos sociais. Então, esta é uma inovação também. É o primeiro acordo de leniência em que há obrigações de financiamento de um valor considerável em várias áreas da saúde, direitos humanos, compliance, combate à corrupção, inclusive. E o que eu sei é que está havendo tratativas, enfim, junto à Transparência Internacional para que apoie a empresa no cumprimento desses projetos no que diz respeito à compliance, integridade e anticorrupção. Então, essa é uma inovação. Para terminar, é só um ponto de atenção. E agora aqui como advogado que sempre tentou, na sua carreira de 25 anos, zelar pelo exercício da sua profissão com fundamentos éticos. Essa sempre foi uma preocupação. Perdi inúmeras oportunidades, esse perdi, por favor, em aspas, né? Porque não concordava com os fundamentos, os pontos, enfim, de que aquelas oportunidades profissionais se colocavam, né? Mas assim caminhei. Um ponto de atenção e hoje é dia do advogado, e eu acho que, com a presença até da OAB, representantes, enfim, esse caso explosivo da JBS também evidenciou, é a participação de escritórios de advocacia e advogados intermediando o pagamento de propinas. Ao menos é uma acusação, é um pouco mais de uma acusação, porque há apêndices e anexos das delações premiadas de alguns integrantes da JBS, elencando mais de 100 escritórios de advocacia atuantes no Brasil todo, que intermediavam, por meio da emissão de notas frias, o pagamento de propinas a agentes públicos. A OAB se preocupou com isso imediatamente. O presidente do Conselho Federal encaminhou um ofício ao ministro relator Edson Fachin, né, para, com base na legislação, no Estatuto da Advocacia, ter acesso àquilo que era possível ter acesso, né, em virtude do conteúdo explosivo desta parte, não é, envolvendo a advocacia, né, como copartícipe de atos de corrupção, por exemplo. Mas houve, então, um encaminhamento de um ofício do presidente nacional da OAB ao ministro relator Edson Fachin, solicitando informações relativas a esses escritórios de advocacia, suas práticas, né? Mas foram juntadas notas fiscais para quem está acompanhando o caso, né? Então, eu não estou dizendo que isso ocorreu, estou dizendo que há um foco. E estou dizendo que a OAB e a classe dos advogados têm de se posicionar. Aliás, essas operações todas, sobretudo a Lava Jato, vêm obrigando a um reposicionamento da advocacia na sociedade civil brasileira. E isto é extremamente importante. É um tema difícil? Sobretudo para a nossa classe, mas nós temos de tratar dessa situação também. Então, não se espera só mudanças em virtude dos fatos, e aí eu já encerro a minha fala, não são esperadas mudanças única e exclusivamente dos órgãos públicos, dos agentes privados, né, que atuem ou não em parceria com o Estado, né, da sociedade, mas nós também, da classe dos advogados, precisamos nos reposicionar no que diz respeito ao exercício da nossa profissão, face a todas essas mudanças, que vêm sendo realizadas de uma velocidade meteórica, e vem nos deixando todos muito atabalhoados até, né, com a velocidade dessas mudanças. Para dar o outro lado, né, onde há excessos também, claro, aqui a sigilosidade, né, a confidencialidade das informações, então isso tudo, a nossa atividade está protegida na Constituição, né, enfim, há uma inviolabilidade do exercício, né, da nossa profissão, mas houve também uma espécie de uma
de um encaminhamento no Senado Federal, porque alguns excessos estavam ocorrendo também em relação a advogados, né? Nas operações das forças-tarefas. Lava Jato, um exemplo. E aí há um projeto de lei, que é o projeto de lei do Senado 141 de 2015, que na semana passada teve um parecer favorável que tipifica um crime a ser praticado por agente público, que é violar direito ou prerrogativa do advogado, relacionada a vários incisos do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, impedindo ou limitando o exercício da advocacia. Ou seja, nós temos garantias também, nós não podemos ser obrigados a revelar, né, dados, informações, porque existe uma força-tarefa operando. E se existem esses focos de corrupção envolvendo a intermediação de pagamento de propina por meio de notas falsas de escritórios de advocacia, isso tem que ser apurado. E a OAB tem que se posicionar como já está se posicionando também. Então, só gostaria de chamar a atenção para o fato de que todas essas mudanças que nós estamos hoje enfrentando, elas também afetam o exercício da profissão do advogado. E nós também temos que refletir a respeito disso. Não é? Bom, sendo isso, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Instituto pelo convite para participar dessa mesa, ao Rodrigo e também pela deferência especialíssima, né, de membro honorário do Instituto, ao qual eu pretendo me dedicar a partir de agora, né? Agradeço a todos a atenção. Obrigado. Professor Justino, parabéns pela excelente e brilhante explanação.